Olá, tudo bem? Eu estou feliz porque você está aqui e nós estamos juntos para o mesmo propósito. Nós vamos estudar a Bíblia e vamos permitir que Deus fale conosco. Antes de nós começarmos as nossas aulas, deixa eu passar aqui algumas orientações para você. Em primeiro lugar, a todos aqueles que estão me ouvindo. Eu não sou youtuber, embora tenha um canal, eu não sou youtuber. Os trabalhos que eu estou desenvolvendo é para o meu público pessoal. Eu administro algumas igrejas e quando eu pensei em produzir esse material, eu pensei em algumas coisas básicas, simples, básicas, mas que são funcionais. Por exemplo, eu pensei em mostrar para os membros da minha igreja como é fácil dar estudos bíblicos. Eu não estou aqui nesta aula dando um curso como dar estudos bíblicos. Estou apenas mostrando que dar estudos bíblicos não é uma coisa difícil, não é um bicho de sete cabeças. É simples, basta que se queira. Mas nós temos pessoas, o ser humano ele é dotado de dons diferentes. Há pessoas que gostam de falar, outras são mais retraídas, mais tímidas, falam pouco, outras falam muito. Outros falam equilibradamente, mediano. E temos também pessoas que gostam de cantar, mas não gostam de falar. Outros gostam mais de ouvir. Outros gostam de fazer outras atividades, são grandes líderes, mas gostam de trabalhar por trás das cortinas. Enfim, nós seres humanos somos complexos nas nossas habilidades. E em respeito a todos, o meu trabalho eu desenvolvo e eu procuro motivar pessoas para que elas façam o melhor de si quando o assunto é vida eterna, quando o assunto é Jesus, quando o assunto é Deus. Então, o grande prazer de um pastor é ver os seus membros, os seus amigos, as suas ovelhas fazendo o trabalho de Jesus. Porque o grande prazer de Deus, o prazer de Jesus, é que nós possamos ser colaboradores dele, possamos ser servidores dele, possamos ser servos dele. Então, quando eu pensei em produzir estas aulas, eu pensei um pouco e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou preparar um material simples, que é uma classe bíblica. O que é uma classe bíblica? É uma classe de estudo da Bíblia. O grande objetivo de uma classe bíblica, o ideal é que ela seja presencial, que ela não seja online, que ela não seja tipo uma live, uma conferência. É que ela seja diálogo entre duas pessoas presentes no mesmo ambiente. Isto é, da maneira física. Mas você sabe que nós estamos vivendo em tempos difíceis, por causa aí do problema mundial, da Covid-19, do coronavírus. E graças a Deus nós temos a tecnologia a nosso favor. Então hoje nós temos esses recursos de conseguirmos trabalhar, de avançarmos e produzirmos muitos sem ter a necessidade do encontro presencial, que acaba se tornando a mesma coisa. Eu mesmo sou muito fã das questões online. E eu estou feliz com o momento atual, quando pensamos em trabalho, em produção, em proatividade, e podemos fazer aquilo que temos que fazer. E aliar o útil ao agradável. Útil e agradável é Deus. Quer dizer, nós nos colocamos nas mãos dele para fazer o serviço. Então, você que está aqui nesta aula, eu estou dando essas orientações para que você entenda uma coisa. Primeiro, não sou youtuber. Segundo lugar, você é meu convidado e eu estou muito feliz por tê-lo aqui. E eu espero que não só você, eu preciso de você, eu dependo que você fale desse trabalho para as outras pessoas, divulgue, que você traga as pessoas para cá. Então, eu não estou exigindo de você para que você saiba dar estudos bíblicos, mesmo que você não seja crente adventista, mesmo que você não conheça da Bíblia. O que eu estou pedindo para você é que, se você gostar do trabalho,
você divulgue para as outras pessoas e deixa que o resto aqui eu faço. Apenas convide as pessoas para estarem presentes. Então, veja bem, como eu não sou youtuber, quando a gente prepara um material para jogar no YouTube, a gente pensa em algumas coisas básicas. A gente edita os trabalhos, a gente filma, a gente corta, a gente toma muito cuidado com a comunicação, com o visual, com a luminosidade, com o som, com a questão gramatical, os tempos verbais, pronomes, verbos, conjugação de verbos. Então, veja bem, há todo um cuidado necessário e o mínimo possível para que saia um trabalho estilizado, um bom trabalho. E eu procuro fazer isto, embora eu disse para você que eu não sou youtuber, nem entendo da arte do cinema, mas aquilo que eu procuro fazer, não tenho tempo também de correr atrás disso. Meu trabalho, como você sabe, eu sou pastor, e o meu trabalho é cuidar das coisas de Deus. Por quê? Porque eu acredito em Deus, e se eu não acreditasse nele, eu seria uma fraude. Eu seria um pastor charlatão. E eu não quero ser um pastor charlatão. Como bem, eu não sou um pastor charlatão. Eu procuro ser sincero em tudo aquilo que eu faço, e principalmente com as coisas de Deus. Quando a gente se envolve com as coisas de Deus, nós temos que pensar muito em fazermos o melhor. Então, vou voltar a explicar. Quando você vê no meu canal uma produção de vídeo em sermão, uma meditação, você vai perceber que os sermões que eu coloco no YouTube, que as mensagens que eu coloco, que as meditações que eu coloco, elas são trabalhadas com todo aquele cuidado que o mínimo para sair um trabalho assim bonitinho, né? Presencial, ter presença e procurando errar o mínimo possível. Eu não digo nunca errar porque nós não somos perfeitos. A gente sempre erra. Mas quando você produz um trabalho para colocar no YouTube, você tem que ter cuidados necessários para que saia um negócio bonitinho, não relaxado. Porém, estas aulas aqui, preste atenção. Eu estou começando uma série de estudos da Bíblia que é conhecido como classe bíblica. É uma classe de estudo da Bíblia. Imagine, você e eu numa classe presencial, professor, aluno. E numa classe presencial, o que se faz? Se estuda, e é presencial, e há diálogo. Há uma interação entre professor-alunos. Como nós estamos num trabalho via online, eu quero que você saiba de uma coisa. Estamos via online, mas aqui é uma classe de interação. Se você tem as ferramentas necessárias para receber as aulas, ótimo, nós podemos fazer aulas presenciais via online. O que é aula presencial via online? Parece aqui há uma discordância, mas aula online com você presente e eu presente. Então, há uma interação em tempo hábil. Parece um paradoxo, mas não é. Então, veja bem, nestas aulas aqui, se você me permite dizer, nós temos liberdade de ficarmos mais tranquilos, sem estar preocupado em edição de vídeo, em cortes. Obviamente, vamos errar no nosso diálogo, na nossa conversa. Às vezes, falaremos errado nas colocações de sinônimos, pronomes, questão verbal. Você entende, tá? Nas conjugações dos verbos. E coisa que, quando a gente está num diálogo, a gente percebe, a gente corrige na hora. Isso acontece na gravação, só que a gravação, como você edita, você sabe onde você errou e você corta, então você edita para que saia bonitinho. Então, quando você recebe um vídeo produzido no YouTube, ocorreram vários cortes. Foi editado, foi um material editado
E então muitas pessoas não percebem e nem sabem dos erros que aconteceram para a produção daquele vídeo. Porém, nestas aulas aqui, eu sei que eu terei ouvintes e pessoas que são muito ligadas nessas questões. Quer dizer, pessoas que gostam de coisas boas e pessoas que estão de olho nas conjugações verbais, nominais, no tempo do verbo, tá certo? Passado, presente, futuro, a questão gramatical da língua portuguesa. Mas de antemão já digo para você que na produção dos vídeos da classe bíblica, nós não vamos nos prender a estas coisas. Só acertar, acertar, acertar. Por quê? O que é mais importante, o que vai importar nas nossas aulas é isso aqui, olha. Bíblia. Estudo da Bíblia. É conhecer Jesus. Então, eu quero que você, aluno, seja adventista ou não, seja crente ou não, seja batizado ou não, seja ateu, não importa qual o seu credo que você for, a partir do momento que você acessar estas aulas, lembre-se, não haverá preocupação nas questões de ficar editando mensagens. Nós vamos à essência do negócio, que é conhecer Bíblia, que é conhecer Jesus, como estudar a Bíblia. Inclusive, o nosso estudo de hoje é a primeira aula. A primeira aula nós vamos transcorrer como estudar a Bíblia. Como nós podemos nos inteirar desse livro maravilhoso. Você vai entender. Está bem? Então, ó, a partir de agora, eu já vou entrar num ponto, por exemplo, eu estou olhando para a câmera. Em vídeos que se produz para o YouTube, mensagens, sermões, há um cuidado do orador ficar olhando direto para a câmera. Aqui não, vou desviar o olhar, vou pegar, você vai ver eu de olhos baixos, fazendo gestos, e eu vou deixar isso, não vou corrigir isso. Você entendeu o que estou falando, não é? Então, como o nosso primeiro estudo é o estudo da Bíblia, nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para nós conhecermos Jesus, a vontade de Jesus. Que mundo é esse? Eu digo o mundo da Bíblia. É um mundo maravilhoso, é um mundo extraordinário, é um mundo complexo na sua beleza e que eu te garanto uma coisa, só vai conduzir você, só vai levar você para o bem. E diga-se de passagem, para a eternidade, para a vida eterna. Eu espero que você goste das aulas. Eu estarei orando por você, para que Deus opere em você, que o Espírito Santo atue em você, e que você sinta esse gosto, esse prazer de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia e conhecermos Jesus. Quando você pensar em vir a este canal, assistir às minhas aulas, e permita-me dizer as nossas aulas, né? Porque não é minha aula, eu não estou aqui falando sozinho. Se eu tenho aulas aqui, se eu estou na condição de professor, é porque eu tenho você como aluno. Mas lembre-se, você também é professor. Nós, seres humanos, temos que entender que não sabemos de tudo. Eu posso, talvez, dominar um pouco a minha área, mas você domina a sua. Então, o que haverá aqui? Interação entre você e eu, entre professor, alunos, entre nós. Você vai aprender alguma coisa comigo e é óbvio, eu aprenderei muito com você. Mas de antemão, quero dizer uma coisa para você. Você não vai estudar a Bíblia comigo para aprender das teorias do pastor Herbert. Não. O que eu vou falar para você é coisa do conhecimento de Deus, que sai da boca de Deus, da mente de Deus. É projeto de Deus. Então, você que é meu estudante da Bíblia, você que é meu amigo que estará estudando a Bíblia comigo, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar com você. As nossas aulas, eu vou procurar, preste bem atenção, eu vou procurar ser o mais didático possível. Nós vamos conhecer todo o sistema da condução das nossas aulas. Terei paciência com você, esperarei você procurar os textos bíblicos. Você que vai receber as aulas via YouTube, você pode dar uma pausa no vídeo, parar, procurar o texto bíblico, ler. Você me entende? Quer dizer, vamos procurar
exercer entre nós e crescermos num clima agradável. Embora seja mecânico, seja online, mas nós estamos aqui para interagirmos juntos. Que Deus abençoe você. Será muito bom tê-lo comigo e ter muitas pessoas comigo numa classe só, com a sua ajuda. Vamos orar? Então nós vamos começar orando. Feche os seus olhos. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor me dá o privilégio de poder estar com este amigo ou os amigos que estão me ouvindo. Nós precisamos do Senhor conosco. Nós queremos sentir, ó Pai, a Tua presença conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir que o Senhor está conosco. Então toca em nós. Envia o Espírito Santo neste momento para que ele possa vir e pousar sobre nós, ficar conosco, impressionando a nossa mente, para que nós tenhamos sabedoria em ouvirmos o Senhor, lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, e ir tomando, ó Pai, decisões importantes na nossa vida, que acima de tudo é conhecer Jesus, servir a Jesus e vivermos com Jesus preparados e preparando pessoas para o encontro muito em breve com Jesus, porque Jesus prometeu vir para nos buscar. E nós almejamos esse dia maravilhoso, ó Pai. Então, neste momento, fica conosco, livra-nos de todo mal, abençoa todos os ouvintes que neste momento estão me ouvindo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É muito bom falar com Jesus. Falar com Jesus é terapia. Se você não sabe orar, se você não tem o costume de orar, não se preocupe. O mais importante é que Deus conhece você. E Ele, conhecendo você, Ele já tem todo o mecanismo, tem tudo preparado de como, meu querido amigo, meu querido irmão, de como Ele vai alcançar você. Eu vou passar um vídeo para você prestar atenção nesse vídeo. Preste atenção, que é um vídeo importante, e eu gostaria que você estivesse sempre atento, meu querido amigo, meu querido ouvinte, porque cada coisa que vai acontecer nas nossas aulas é para o nosso crescimento intelectual, tá certo? Claro que, acima de tudo, o melhor crescimento que nós vamos procurar todas as áreas de crescimento, mas principalmente o espiritual. Preste atenção, eu espero que você possa entender o vídeo que eu vou passar neste momento. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós,
e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, Deixa pastor. eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Muito bem, meu querido. Você viu aí? Olha, o vídeo que você acabou de assistir, se você me permite dizer, lamentavelmente, foi verdade. Aconteceu. Parece cômico, mas não é. É como nós costumamos dizer. Rir para não chorar. Mas é trágico. Não é motivo de riso. Deu para você perceber que uma pessoa, por não entender a Bíblia, por fazer mau uso da Bíblia, comete coisas erradas. Mas deixa eu explicar para você. O nosso primeiro estudo de hoje será sobre a Bíblia. Conhecemos a Bíblia. O que é a Bíblia? Por que a Bíblia? Há uma diferença quando nós lemos um livro ou estudamos o livro. Ler é uma coisa, estudar é outra. O problema de muita gente com a Bíblia é que apenas alguns, não são todos também, leem a Bíblia, mas não a estudam. E o nosso propósito aqui é nós estudarmos a Bíblia, conhecermos este livro. Será que a Bíblia é um livro comum? Será que a Bíblia é um livro qualquer? Quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Afinal de contas, por que é um livro que, para muitos, é um livro assustador? Você sabia que tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, para não se comprometerem com o que está aqui? Mas tudo bem, vamos deixar algumas perguntas para depois. Qual é a diferença entre ler e estudar? Por exemplo, se eu disser para você ler a notícia que está numa folha de jornal, você pode ler, mas você pode não entender. Para que você possa entender, você precisa reparar nos detalhes da notícia do jornal. Vou dar um outro exemplo. Pense professor-aluno. Estudo de matemática. O que é ler uma operação matemática? Você pode abrir o livro de matemática e ler que 2 mais 2 são 4, que 4 mais 4 são 8, mas que 8 mais 8 são 16. Isto é ler. E o que é estudar? É você procurar descobrir os mecanismos do porquê 2 mais 2 são 4. Preste atenção. Dizer que 2 mais 2 são 4 é o mesmo que dizer que 2 vezes o número 2 é igual a 4. Dizer que 4 mais 4 são 8 é o mesmo que dizer que 2 vezes o 4, ou o inverso, 4 vezes o número 2 é igual a 8. Mas continua.
Quando você chega ao resultado de que 4 mais 4 são 8, e que 2 vezes o 4 ou 4 vezes o 2 é 8, e você consegue descobrir que 8 dividido por 4 é igual a 2, e 8 dividido por 2 é igual a 4, aí você chega à seguinte conclusão. Você simplesmente não está lendo estas operações matemáticas. Você passou a estudar matemática. Veja que nós demos aqui um exemplo. 4 mais 4 são 8. Se você lê e passa a vista e não se detém em procurar descobrir por que 4 mais 4 são 8, isso é leitura. Presta atenção que na primeira operação, nós trabalhamos com a adição. Conta demais. 4 mais 4 é igual a 8. 4 mais 4 são 8. Quando você começa a entender que 2 vezes o número 4 é igual a 8, aí você já passou a estudar, você já está indo além. Ou vice-versa, que 4 vezes o 2 é igual a 8, opa, você já está crescendo. Observe, você começou com adição, agora você está trabalhando a mesma conta, o mesmo resultado, os mesmos numerais. Além da adição, você começou a trabalhar agora com a multiplicação. 4 mais 4 é igual a 8. 2 vezes o 4 é igual a 8. Ou 4 vezes o número 2 é igual a 8. Quando você quer tirar a prova de que você acertou, aí você vai trabalhar com uma outra operação, que é a divisão. Você pega o resultado de 4 mais 4, que são 8, aí você vai dividir agora. O resultado deu 8 dividido por 4, você vai chegar ao numeral 2. Eu não estou aqui para ensinar matemática para ninguém. Diga-se de passagem, eu não sou professor de matemática. Mas eu só dei o exemplo para você, para que você entenda qual a diferença entre ler e estudar. Lembra-se que eu falei? Você pega um livro e vê escrito 4 mais 4 é igual a 8. Você virou a página do livro e foi embora. Mas quando você começa a se perguntar por que 4 mais 4 é igual a 8, aí você começa a estudar. Viram? Nós começamos com uma conta de adição, passamos pela multiplicação e trabalhamos com a divisão, para chegarmos a trabalhar com os mesmos números. Isso é estudar. Vou te dar um outro exemplo. Entendeu o que eu estou falando? Vamos pensar num autor que não seja brasileiro, muito famoso, William Shakespeare. Das obras que ele escreveu, a mais famosa, digamos assim, é uma que todos conhecem, muitos já ouviram falar. Romeu e Julieta. Você pode ouvir, ou melhor, ouvir ou ler na internet, ou no jornal, ou em revistas, que Romeu e Julieta é uma obra de William Shakespeare. Porém, para você conhecer a obra na sua essência, o que William Shakespeare quis transmitir quando escreveu Romeu e Julieta, é necessário que você vá ler a obra e se deter em detalhes da obra para que você possa ter domínio dela e poder falar da obra, contar da obra para as outras pessoas. Isso é estudar. É diferente de ler. Deu para você entender? A Bíblia é a mesma coisa. Muitas pessoas, você sabe qual é o problema delas? Elas leem a Bíblia, mas elas não param para estudar. Essa é a diferença. E há uma grandeza na Bíblia. Porque ler a Bíblia é uma coisa. Estudar a Bíblia é outra coisa. Você viu o vídeo que nós apresentamos aí no início, da história daquele moço que disse que era pastor? E ele errou. Por que ele errou? Ele cometeu o pecado que a Bíblia chama de quê? De adultério. Ele leu a Bíblia, ele não foi estudá-la. Primeiro, ele não tem, pelo menos até aquela ocasião, não tinha domínio
de alguns pontos principais da gramática da língua portuguesa. A palavra estava escrito adúltera, ele leu adultera. Você está vendo a importância de nós dominarmos os pontos, as questões gramaticais de uma língua? Preste bem atenção, um acento, uma vírgula, um ponto, uma vírgula, faz uma diferença enorme na compreensão de um texto, ou de uma palavra, ou de uma ideia. Então, veja bem, adúltera tem um acento agudo no U, adúltera, adúltera. Nós aprendemos isso lá nas séries iniciais do ensino fundamental. Já adultera não tem acento, porém, a expressão em si exige o que nós trabalhemos com o tempo verbal. Tá? Eu não vou entrar aqui em questões da língua portuguesa gramaticais, porque a aula não é de língua portuguesa. Então, você pegar um texto bíblico e ler é uma coisa. Aquele pastor, aquele moço que disse que era pastor, ele fez isso. Ele leu. Mas ele não foi estudar. Porque se ele tivesse de estudar, eu garanto para você, se ele for sincero, se ele fosse sincero, ele não teria. Ele é um homem casado, procurar uma outra mulher para ter filho com a outra mulher. E ainda, as pessoas, por não entenderem a Bíblia, por não estudarem a Bíblia, e ainda caem, se você me permite dizer aqui, no ridículo, de falar em nome de Jesus, em nome de Deus. E se você prestar atenção no vídeo, foi isso que aconteceu. Mas tudo bem, nós não estamos aqui para acusar aquele moço, nem a mulher com quem ele adulterou, teve um filho fora do casamento. Bom, deixa lá, Deus ama a todos. Futuramente, os nossos estudos da Bíblia, nós vamos estudar sobre o perdão. Estudar, lembre-se, sobre o perdão à luz da Bíblia. Vamos voltar aqui. A Bíblia é um livro maravilhoso e o mais conhecido em todo o mundo. William Shakespeare. Quantas pessoas nunca ouviram falar de William Shakespeare? Nem das obras que ele escreveu e nem de Romeu e Julieta. Outros já são ao contrário. Já ouviram falar em Romeu e Julieta, mas nem sabem que é obra literária e muito menos que o autor foi William Shakespeare. Ou melhor, é William Shakespeare. Tá? Então, queridos, há uma diferença enorme quando nós nos relacionamos com alguma coisa entre você passar rapidamente por aquilo ou se deter naquilo. E em se falando de Bíblia, é importante que nós conheçamos. Quer ver uma coisa? Pegue pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não são crentes. Pessoas que não querem papo nenhum com igreja ou religião. Pergunte para eles assim, amigo, tudo bem que você não gosta de crentes, não frequenta a igreja e não acredita em Deus, mas o que é a Bíblia? Ela vai dizer assim, a Bíblia é o livro dos crentes. E ela vai chegar num ponto que ela vai dizer assim, Bíblia, dizem os crentes que é o livro de Deus. Embora ela não acredite, mas ela vai ter esse pensamento na mente dela. Você está percebendo? É esta a diferença entre a Bíblia e os demais livros que existem. Esta literatura aqui, olha, eu vou te adiantar um pouquinho, ela não é invenção de homens. Ela não saiu da cabeça de homens. Ela saiu da cabeça de Deus. Deus é o autor desta obra. Bíblia, para você ter uma noção, esta Bíblia aqui, quando eu digo esta Bíblia, não necessariamente essa que estou nas mãos. A Bíblia do cânone, tá? Ela tem 66 livros. Vem de um termo grego, biblos, tá? Que significa biblioteca. O que é biblioteca? Um conjunto de livros, uma coleção de livros. E a Bíblia é uma biblioteca. Ela tem 66 livros. E a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como alguns gostam de falar. E a segunda parte da Bíblia é conhecida como Novo Testamento. Então, a partir de agora, você está sabendo que a Bíblia tem duas partes. Ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e Novo Testamento. O total de, nos dois testamentos, 66 livros. Pastor, quantos livros a Bíblia tem no Antigo Testamento? 39 livros.
E no Novo, 27 livros. Aqueles que são bons em matemática e não fugiram da escola, sabem que 39 mais 27 dá um total de 66. Eu estou só fazendo uma informação geral, tá? Sobre algumas questões práticas para que nós conheçamos a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, logo no início de cada livro, você vai encontrar em letras grandes o nome do livro. Por exemplo, eu estou aqui no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Ok? Você vai passar por outros livros, vou procurar um outro aqui. Por exemplo, eu estou aqui no livro de Isaías. Se você folhear, sempre o livro da Bíblia, logo no início, vem em letras grandes o nome do livro. Tá? Isaías, olha. Aqui, olha. Isaías, está vendo? Eu acho que você está conseguindo ver Isaías. Meu nome grande. Esse é o nome do livro. Agora, você vai perceber que em cada livro da Bíblia que você abrir, tem números maiores, olha. Veja bem, meu dedo aqui está no número 18, tá? Todo número grande que você encontrar na Bíblia chama-se capítulo. Capítulo. Então, eu estou aqui no livro de Juízes. Juízes. Aqui, olha, bem em cima. Juízes. Eu espero que a câmera esteja dando para você observar. Aí, certinho. Juízes, capítulo 18. Tá vendo aqui? E os versos pequenininhos. Você vai perceber que há números pequenininhos. Esses números menorzinhos que tem depois do número grandão são chamados de versículos. Então, o que diferencia o capítulo do versículo é que o capítulo, o número é grandão. Veja bem, aqui, ó, o capítulo 17. Aqui, ó, 17. E o pequenininho, você vai ver, tá certo? Os pequenininhos são chamados, os números pequenininhos são chamados de versículos. Tá certo? Eu estou falando isso aqui para que você possa ir tendo essa familiaridade com a Bíblia. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei para você que a Bíblia é dividida em duas partes. Então, olha, a primeira parte é o Antigo Testamento. Olha, está escrito aí, está vendo? Antigo Testamento. É a primeira parte da Bíblia, que tem 39 livros. E a segunda parte é o Novo Testamento. Se você abrir no Novo Testamento, você vai... abra no livro de Mateus. Mateus, olha, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Está vendo aí, olha? Olha o capítulo 2 de Mateus aqui, ó. Capítulo 2, olha o capítulo 1. E os versos são os números pequenininhos que tem. Tá certo? Então, quando diz assim, livro tal, capítulo tal, verso tal, capítulo você vai no número grandão e versículo você vai no número pequenininho. Ok? Então, veja bem, olha. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Olha, Novo Testamento está aqui. No Novo Testamento. Você virou a página, você está no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Nós estávamos aqui no Antigo Testamento, olha, veja bem. Estávamos aqui no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. Olha, lembra que eu mostrei no Antigo Testamento? Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? É o livro do Gênesis, livro de Gênesis. Tá certo? Gênesis conta a história da origem de tudo. Veja bem, olha, capítulo 1 de Gênesis aqui, os números pequenininhos são os versos. Capítulo 2 está aqui, os números pequenininhos são os versos. Você virou a página, você já vai encontrar o capítulo 3 com seus versos e assim por diante, tá bem? Olha o capítulo 3 bem aqui, olha. Você consegue ver? Aí vem o 4, que você está vendo aqui, o 5 e assim por diante. Tá? Eu te mostrei o primeiro livro do Antigo Testamento. Eu vou mostrar o último livro do Antigo Testamento. Então, olha aqui, ó, Novo Testamento. Tá vendo? Se você voltar antes, este aqui é o último livro do Antigo. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Da primeira parte? Lembre-se, o Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia. O primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis. E o último, Malaquias, ó, é o livro de Malaquias. Tem capítulos e versículos. Terminou o livro de Malaquias, você terminou o Antigo Testamento e entrou no Novo. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, correto? Estou mostrando novamente. E o último livro do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Então, você avança aí na sua Bíblia, você vai chegar ao livro de Apocalipse, tá certo? Então, veja bem, olha. Apocalipse. Esse aqui é o último livro do Novo Testamento. Tá vendo? Capítulo 1 aqui,
capítulo 2 aqui, grandão, e os versos são os números pequenos. Está bem? Qual é o último capítulo do livro do Apocalipse? É o capítulo 22. Aqui, olha. O último livro da Bíblia, Apocalipse, está escrito aqui em cima, ó. Apocalipse. Eu não sei se a câmera tá mostrando bem. Ó, tá vendo? Apocalipse. O último capítulo é o capítulo 22. Então, veja bem, olha. O último capítulo está aqui, olha. Capítulo 22 até o final. Então, essa aqui é uma prévia para que você possa já pegar alguma familiaridade com a Bíblia. Ah, eu vou te falar um negócio. Há pessoas que dizem assim, olha, tem a Bíblia do crente, a Bíblia que não é de crente. Bíblia é uma só. Todas as Bíblias são iguais. Nunca mais esqueça disso. Há sim uma diferença em algumas Bíblias. Por exemplo, a Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais que nas demais Bíblias. Mas isso não significa que a Bíblia católica seja uma Bíblia falsa, não. Ou que a Bíblia, como dizem alguns, a Bíblia do crente, não existe essa questão de falsidade na Bíblia. Futuramente nós vamos fazer uma aula sobre a questão dos livros canonizados, conhecer a história da cultura da Bíblia, para nós sabermos por que a Bíblia, algumas Bíblias, como a Bíblia católica, tem alguns livros a mais, tá bom? São livros que não foram para o cânone e que eles são apresentados na Bíblia, na versão do catolicismo, está bem? Tem uma outra versão aí de uma Bíblia, que chamam de Bíblia, a versão Novo Mundo. Como eu disse para você, nós não vamos entrar nessa aula hoje, porque é uma questão mais da área de teologia, mas a Bíblia que foi canonizada, que futuramente nós vamos falar sobre isso, ela tem 66 livros. Mas eu quero avançar com você em alguns pontos interessantes da Bíblia, para que você e eu possamos entender essa coisa maravilhosa de que nós precisamos conhecer a respeito da Bíblia. Hoje é a sua primeira aula a respeito da Bíblia, é a aula que nós estamos estudando agora, fazendo o primeiro estudo da aula, está bem? E eu creio que você já deu para ter noção de alguma coisa a respeito da Bíblia. Inclusive, eu vou te dar uma orientação. Todo estudo que você vier ver da Bíblia, você pegue um lápis, uma caneta e um caderno para você anotar os textos. Então, todos os textos que eu falar aqui, você anote todos eles para depois você procurá-los e lê-los, tá bom? Novamente. Quero te dizer uma coisa. Você está estudando a Bíblia, você não está estudando o pastor Herbert, nem a teoria do pastor Herbert. Eu trabalho com uma coisa que não é de autoria minha, não me pertence, pertence a Deus. Eu lido com uma coisa muito séria. Eu lido com Deus. Eu lido com a palavra de Deus. E eu sei da seriedade do que é trabalhar com a Bíblia. Logo, eu falo com Deus e peço para Deus todos os dias me dar sabedoria e me dar poder para que eu nunca pregue mentiras. Então eu vou dizer um negócio para você. A partir de hoje que você está aqui nessa aula, essa é a nossa aula introdutória, eu estou me detendo em mais tempos para te explicar algumas coisas muito importantes, tá bom? Então lembre-se de uma coisa, nunca acredite em mim. Nunca. Anotou aí? Nunca acredite em mim. Você vai acreditar na palavra, porque a palavra é de Deus. Aí você pergunta, pastor, então eu estou perdendo meu tempo aqui. Se não é para eu acreditar em você, então eu estou perdendo meu tempo. Deixa eu te explicar. A autoridade aqui, na nossa aula, é Deus. Os méritos são dele. A autoridade daqui, verbal, é a palavra dele, não a minha. O que você está assistindo nessa aula aqui, você está ouvindo a minha voz. Mas a palavra é de Deus, a palavra é dele, a autoridade é dele, não é minha. Então, eu sou apenas o quê? Um instrumento a serviço de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para comunicar a verdade, mas a verdade está aqui, ó. Então, deu para você entender?
Não creia, não acredite. Se eu disser uma coisa para você, você vai ouvir e você vai abrir a sua Bíblia, vai anotar os textos e pesquisar. Se aquilo que eu tiver falado para você, tiver dito para você, estiver aqui, aí você vai dizer, realmente esse pastor fala a verdade, ele prega a verdade. Mas lembre-se, os méritos não são meus. Os méritos pertencem a Deus. A Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo para Deus. Eu e você, a partir do momento que você decidir-se por Jesus, você passa a ter a mesma autoridade que eu, a autoridade vinda de Deus, para você ser um proclamador da verdade. Então, lembre-se, não acredite em mim, não acredite na minha igreja, nem na placa da minha igreja, nem na placa de igreja nenhuma, tá certo? Acredite em Deus, amigo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aquelas pessoas que conhecem filosoficamente o que é um livro, há algumas expressões chaves para aqueles que lidam com livros e a venda dos livros. Quais são essas expressões? Simples. Um livro fechado é um livro mudo. Um livro aberto, ele fala, ele ganha vida. Lembre-se de quem é a palavra? A Bíblia? Palavra de quem? De Deus. Então lembre-se, Bíblia fechada é Deus calado. Bíblia aberta é Deus falando. Eu conheço muitas pessoas que às vezes chegam para mim e dizem assim, pastor, acho que Deus esqueceu de mim. Eu oro e eu não consigo ouvir a voz de Deus. E eu digo para essas pessoas, chamo elas no canto, me assento com elas e digo, irmão, ou irmã, ou querido amigo, o que está acontecendo? E ele fala dos problemas dele. E eu digo, talvez você esteja entendendo Deus da maneira errada, equivocada. Eu não critico, porque a vida é tão cruel, queridos, que às vezes parece, lembre-se, às vezes nós chegamos a imaginar que Deus esqueceu de nós. Mas a Bíblia diz que Deus não esquece dos seus filhos. Então, eu que digo para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, irmã, meu amado que me ouve, minha amada, meu jovem, minha criança, meu idoso, não importa, amigo, homem ou mulher, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser ver que Deus fale com você, abra a Bíblia. E tudo aquilo que você ler, a essência do que está aqui, o pensamento que está aqui é de Deus. É Deus falando com você. Hoje você está estudando a Bíblia comigo, os méritos não são meus. É Deus que providenciou a palavra e alguns conhecem um pouco disso aqui. Eu procuro conhecer para poder compartilhar aquilo que Deus tem revelado aqui e tem dito para mim com os outros. Por isso você está aqui comigo hoje, para que juntos nós possamos conhecer a Bíblia. Veja bem, alguém comparou a Bíblia a um mapa. Lembra daqueles filmes que a gente estuda? Aqueles filmes como é o nome dos filmes que a gente dá de piratas? Os piratas gostam de ir à caça do quê? Dos tesouros. Não é isso que faz o pirata? Mas para ele achar o tesouro, ele precisa do quê? Do mapa. Queridos, a vida eterna, Jesus é o grande tesouro. E o mapa que nos leva a Jesus, o mapa que nos leva a Deus, o mapa que vai nos levar para o céu, Bíblia. É a Bíblia. Está aqui, meu amado. É Bíblia. Nunca mais esqueça disso. Eu gosto de um outro exemplo também. Todas as vezes que você compra um eletroeletrônico, qualquer coisa, junto com o eletroeletrônico vem o quê? Vem um manual de como usar. Aqui, olha, Bíblia, manual de Deus, para que nós alcancemos o céu. Você está entendendo? E tem mais exemplos que nós podemos dar, queridos. Exemplos maravilhosos a respeito de como nós fazermos bom uso da Bíblia e dos escritos dela. Mas nós vamos avançar aqui no nosso estudo, correto? Tá? A Bíblia é a palavra de Deus, é uma carta que Deus deixou escrita para que nós o entendamos, para que nós o conheçamos, para que nós conheçamos a Jesus. Portanto, a partir de hoje, eu faço um apelo para você. Busque a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, e você só tende a ganhar.
você será feliz, você será diferente, porque você vai conhecer coisas que você nunca ouviu falar. Aliás, diga de passagem, eu vou dizer um negócio para você, antes de nós entrarmos nos textos da Bíblia, tá? Você já ouviu falar de pessoas, talvez até conhece, gente que lê a mão, que lê o futuro? Você já ouviu falar ou conhece pessoas que jogam cartas, que jogam baralho, falando que vão falar do futuro das pessoas? Eu vou dizer para você, eu conheço o seu futuro. E eu gosto de chegar para as pessoas e dizer para elas, eu conheço o seu futuro. Você quer que eu leia o seu futuro? E alguns ficam assim olhando para mim, alguns sabem que eu sou pastor, até pensam, puxa vida, um pastor que lê mão, um pastor que joga baralho, que joga cartas, que joga búzios, tá? Para ler o futuro. Aí elas ficam assim, e aí é a oportunidade de eu abrir a Bíblia para elas e falar para elas a respeito do futuro delas. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta a nossa história, queridos. A Bíblia conta a nossa história do passado, do presente e do futuro. Eu vou dizer um negócio para você. Existe na vida algumas perguntas chaves, fundamentais, que nós temos que entender e saber responder. 3 perguntas. Sabe quais são? De onde eu vim? Aonde eu estou? E para onde eu vou? Lembre-se, essas perguntas têm a ver com os 3 tempos que nós trabalhamos na conjugação dos verbos, da gramática da língua portuguesa. Passado, presente e futuro. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Quem fui eu? Quem sou eu? Quem serei eu? Passado, presente e futuro. Está entendendo? Essas 3 coisas o ser humano precisa saber definir. E eu te pergunto, você sabe de onde você veio? Você sabe onde você está? E você sabe para onde você vai? Eu sei de onde você veio. E eu sei onde você está. E eu também sei para onde você vai. Não sou nenhum adivinhão, não. Lembre-se, eu disse que eu trabalho com a verdade não é minha, a verdade é de Deus. E a Bíblia conta a história do teu passado, o teu presente e o teu futuro. A pergunta que eu posso fazer para você, de onde você veio? De onde você veio? Você diz assim, pastor, eu vim do meu pai e da minha mãe. Tá, mas essa é uma resposta do campo biológico. E quando eu pergunto para você, quem é você? Tá? A Bíblia fala isso. Quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? O salmista perguntou. Então veja bem, presta atenção numa coisa. Quem é você? Você sabe quem é você? É lamentável ter que dizer, mas muita gente no mundo não sabe quem é. Não sabe de onde veio. Não sabe por que está aqui, o presente. E não sabe para onde vai. Não tem noção do futuro. Eu disse para você que eu gosto de fazer essa abordagem com as pessoas. Eu digo para as pessoas que eu sei para onde elas irão. Não é brincadeira, não, é verdade. Mas não porque eu seja adivinho. Não porque eu seja um cara que lida com espiritismo e para, segundo as crenças por aí, ficar sabendo de coisas futuras. Não, está tudo aqui. E o que eu sei, você pode saber. E é isso que eu sei que eu quero que você saiba. Então a pergunta, de onde você veio? De onde eu vim? Dizer que viemos do nosso pai e da nossa mãe não é resposta. Porque essa pergunta aqui, ó, de onde eu vim, é uma pergunta filosófica. Ela tem que ver com a nossa origem. Se você responde que você veio do seu pai e da sua mãe, você está entrando no campo da biologia. Mas aí você vai perguntar, de onde meu pai e minha mãe vieram? Do pai e da mãe deles. De onde os seus avós vieram? Dos seus avós vieram? Do pai e da mãe deles. De onde os seus bisavós vieram? Do pai e da mãe deles. Você percebe? É biológico. Sempre vai retroceder. Então a pergunta é, de onde você veio? Qual é a sua origem? Como que você passou a existir? Você, genericamente, no sentido genérico, você é homem. A raça humana, homem e mulher, sentido genérico.
Qual é a origem do homem? Essa é a grande pergunta. Outra coisa, qual o objetivo do homem estar aqui, do homem viver? É o presente. Por que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que vive a vida sem pensar essas perguntas. Eu não vou entrar aqui no campo da filosofia, porque, na verdade, quando a gente começa a estudar filosofia, se inteirar, é muito gostoso filosofia, você descobre que passado e presente não existe. O que existe é o tempo. Tá? Mas não se assusta com o que eu estou te falando, nós não estamos aqui para uma aula de filosofia. Mas lembre-se, passado e presente não existem. Passado, presente e futuro não existem. O que existe é o tempo. E nós vamos estudar isso aqui na Bíblia. Tá? A gente vai discorrer sobre isso. Mas nós trabalhamos com o passado, com o presente e o futuro. Eu não quero dar um nó na sua cabeça. Tá? Eu só estou querendo dizer uma coisa para você. Que quando nós trabalhamos com o passado, o presente e o futuro, é uma régua. É como se fosse uma régua na nossa mente que é finita, que nós somos finitos, nós nascemos e morremos. Então, para que nós entendamos um pouco essa questão do tempo, presta atenção, para que nós entendamos um pouco a questão do tempo, nós trabalhamos com uma reguinha chamada passado, presente e futuro. Tá certo? Então, veja bem, tem muita gente que vive a vida e nunca se perguntou, quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu quero da vida? Tem gente que vive o hoje sem se preocupar com amanhã. Puro engano. Lê do erro. Tá? É um erro. Nós temos que nos preocupar com amanhã. Você sabe que tem muita gente que tem obsessão em conhecer o futuro. Até por isso tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Os astrólogos. Tem gente que não sai de casa sem ler os signos. Tem que consultar aquele negócio, senão ele não vive em paz. Tem outros que só vivem lá na mãe de santo, na mãe não sei das quantas, no pai não sei das quantas. Já ouviram essas coisas, né? Gente que vai lá, pega uma bola de cristal e desce lá um espírito e fala com o cara, e o cara vai contar do teu futuro, essas coisas, vai ler a mão, um monte de coisa, tá bom? Tem gente que é fascinado por isso e paga por isso. Tá tudo aqui a respeito do seu futuro. Olha, você não precisa pagar nada. Tá tudo aqui. Então, eu estou te convidando para você estudar a Bíblia para que você não viva na ignorância. Quando eu falo ignorância, eu não estou falando do modo pejorativo. Deixa eu explicar. O que é pejorativo? Pejorativo é quando você tenta menosprezar alguma coisa ou alguém. Então, tem muita gente que usa a expressão ignorante, para machucar os outros, para maltratar os outros, para desfazer dos outros. Ah, você é o ignorante. Mas a expressão ignorância, você sabe o que significa? É aquele que não tem conhecimento. Eu, por exemplo, eu sou ignorante em muita coisa. Então, eu tenho a plena consciência, por exemplo, eu sou pastor, eu não sou mecânico. Se meu carro, eu estou andando e quebro no meio da rua, eu vou ter que chamar um mecânico. Por quê? Porque eu sou ignorante na mecânica. Eu não tenho conhecimento de mecânica. Então, lembre-se, quando alguém chamar você de ignorante, até agradeça a Deus por isso. Ninguém sabe de tudo. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Todo ser humano é ignorante em algum conhecimento. Agora, quando nós passamos a ter conhecimento das coisas, a nossa ignorância vai diminuindo, vai saindo. Entendeu? Então, lembre-se, eu não estou chamando ninguém aqui de ignorante, não estou chamando você de ignorante, só estou dizendo que das coisas de Deus, muitas vezes nós somos ignorantes, quer dizer, falta-nos o conhecimento. Tá? Se você abrir a Bíblia em João, aliás, eu vou ler um texto, vamos ao primeiro texto? Abra aí, João, Evangelho de João, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. Evangelho de João, capítulo 8. É um texto que muitos conhecem, inclusive até o nosso presidente da República gosta muito de citar esse texto aqui, né? Os brasileiros ficaram meio crentes porque o nosso presidente aí cita muito esse texto, não é? João, capítulo 8 e o verso 32. Diz o quê? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei? João, você vê aqui em cima, olha, está escrito o Evangelho de João, o capítulo 8, está vendo o número 8 aqui, ó? E o verso 32.
Verso 32, bem pequenininho aqui, na outra folha, ó, pequenininho, 32. Aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está vendo? Então, estudar a Bíblia é maravilhoso. Porque quando nós estudamos, nós passamos a conhecer, nós saímos da ignorância. Quer dizer, nós passamos a conhecer uma coisa que nós não sabíamos. E o próprio Deus diz. E eu quero que vocês conheçam a verdade. Porque se você conhecer a verdade, você será liberto. Amém? Você será liberto em Cristo Jesus. Então, anota esse texto aí no seu caderninho, vou dar tempo. Depois pega a Bíblia, vai ler, porque é maravilhoso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de quem? Do pastor Herbert? Não. A verdade da igreja do pastor Herbert? Não. A verdade de qualquer outra igreja dos crentes? Não. A verdade da Bíblia, a verdade de Deus, porque a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Em outras palavras, e conhecereis a Deus, e conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Amém? Olha, perceba, o texto diz, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então você pode ler o texto. E conhecereis a Jesus, e Jesus os libertará. Sabe por quê, meu amigo? Quem liberta é Jesus. Quem liberta é Deus. Quem liberta é o Espírito Santo. Deus liberta. E conhecereis a Deus, e Deus vos libertará. Viram que maravilhoso? Deu para você entender melhor o texto agora? Vamos voltar lá para onde nós estávamos? Nós íamos avançar aqui na questão dos nossos slides, e eu quero que você preste atenção em alguns pontos interessantíssimos que nós temos aqui, meus amados, tá? Muito importantes para o nosso avanço do estudo da Bíblia. Eu quero que você fique bem inteirado nesses textos e anote tudo. Então, nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma carta escrita para nós. Amigo, hoje você está tendo a oportunidade de manusear a Bíblia. E daqui para frente, se você pegar a Bíblia e deixá-la fechada, você terá um Deus mudo. Você não conhecerá a Deus e não conhecerá a vontade de Deus. Porém, se você abrir a Bíblia, você conhecerá a Deus e você conhecerá a vontade de Deus para a sua vida. E depois que você conhecer a vontade de Deus, lembre-se, coloque em prática o que Deus pede para você colocar. Não é o pastor, não é a igreja. Tem muita gente que muitas vezes chega para mim e diz assim, pastor, o meu patrão pediu que eu falasse com o meu pastor para eu fazer isso e aquilo. Eu digo, querido, volta para o teu patrão e diz para ele que você tem compromisso com Deus, não com o seu pastor. Você tem compromisso com Deus, não com a sua igreja. Então é isso que nós precisamos aprender. Queridos, a autoridade aqui é Deus, não é o pastor. O pastor é só um agente nas mãos de Deus. Isto é, se o pastor for sincero. Porque também tem falsos pastores. Como a Bíblia fala, e falsos pastores são falsos profetas. Mas o pastor verdadeiro é aquele que abre a Bíblia e lê, que deixa Deus falar e que comunica a verdade de Deus, não dele o pastor, não da igreja dele, mas de Deus para as pessoas. Esse pastor que faz a vontade de Deus e prega a palavra como deve ser pregada, esse pastor é um verdadeiro pastor. E o que não faz isso é um pastor mentiroso, ele é um falso pastor, ele é um falso profeta. E Deus vai cobrar daqueles que fazem mau uso da palavra dele. Nunca mais esqueça disso. Por isso é que eu te chamei você para estudar a Bíblia comigo. Tá certo? É Deus falando com você. Estudar a Bíblia, conheça a verdade, porque a verdade é Deus e Deus vai te libertar. Você vai conhecer coisas maravilhosas que até hoje você não conhecia. Não desista. Você será tentado amanhã a ter um problema, a ter uma tarefa, um amigo vai te convidar para sair, alguma coisa para você não separar tempo para a Bíblia. Mas não caia nessa armadilha. Isso é a armadilha do diabo, amigão. Isso é a armadilha de Satanás. Então, quando vierem os pensamentos de, não, hoje estou cansado, vou sair com os amigos, eu tenho um negócio mais importante, tenha força, clame a Deus e venha estudar a Bíblia, porque Deus tem muito para comunicar a você. E você se fortalecerá em Jesus se você fizer a vontade de Jesus. Não esqueça disso, meu amado. Então, vejamos. Olha aquilo que eu falei, ó. A Bíblia tem 66 livros. Está vendo aí no slide? Olha, 66 livros a Bíblia tem. Duas partes. Ela é dividida, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento ela tem 39 livros.
No Novo Testamento tem 27. Ah, uma coisa que eu não havia dito. Está aqui, olha, para que nós não esqueçamos. Você pega... Lembra que eu falei de Machado de Assis e William Shakespeare? Se você pega o autor de um livro qualquer, dos que existem hoje, você pergunta assim, quanto tempo esse autor escreveu o livro dele? Às vezes ele demorou 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos para escrever o livro dele. Tá? Varia de autor para autor. A Bíblia foi escrita, toda a Bíblia, os 66 livros, foi escrito num espaço entre 1.600 anos. Vejam? Aí você pergunta, o que isso já está dizendo para você? Que não foi um homem comum que escreveu a Bíblia, porque nenhum homem viveu 1000 anos. Nem o homem que mais viveu no mundo, que a Bíblia fala que foi Matusalém, viveu 969 anos, se não me falha a memória. Acho que foi 969, depois nós vamos ver lá. Nem ele viveu 1000 anos. Então, nós temos um livro que tem 66 livros, que é uma coleção aqui, ó, que foi escrita entre 1.600 anos. Então, aí já chama a nossa atenção. A Bíblia não é ideia de homens. Mas aqui embaixo vem o seguinte, ó, aqui está, ó, a Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Olha aqui, olha, é Deus. Tá, pastor, Deus é o autor da Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? Aqui, ó. Cerca de 40 escritores escreveram tudo que está aqui, ó. Cerca de 40, por volta de 40 pessoas. Mas aí é que está a diferença. Existe diferença entre escrever e ser o autor. Nem todo autor de um livro escreveu o livro. Ele pode ter tido a ideia e ele tinha lá o quê? Um ajudante dele, um secretário que ia escrevendo. Ele ia ditando e o secretário ia digitando para ele. Então, quem escreveu a Bíblia foram cerca de 40 homens. Pessoas diferentes, num espaço de 1.600 anos. Porém, o autor, a ideia, a essência do que está na Bíblia só tem um autor, e esse autor é Deus. Deus comunicou a estes homens, tá, a ideia dele. E esses homens escreveram, e está tudo escrito aqui, ó. Aqui está expressa a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua e para a minha vida. Deu para você entender? Escritor é uma coisa, autor é outra. Está bem? Então, veja bem. O próprio Jesus Cristo, como é que ele considerava a Bíblia? Existia a Bíblia nos dias de Jesus? Existia, já existiam escritos sagrados. Para você ter uma noção, nos dias de Jesus, a parte da Bíblia que estava escrita chamava-se a Torá. E era o Antigo Testamento, tudo estava escrito. Era escrito em rolos e era a parte da Bíblia que já existia quando Jesus estava vivo. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia aí, eu vou dar tempo para você procurar na Bíblia, não se preocupe. Vai lá para o Evangelho de João. João está no Novo Testamento, lembre-se. Novo Testamento, qual é o primeiro livro? Mateus, Marcos, Lucas, aí você chega no Evangelho de João, ok? Achou? Vai lá para o capítulo 17. João, capítulo 17, e leiamos o verso 17. Olha só. Jesus Cristo mesmo falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, falando para os discípulos, quando ele conversava com o Pai a respeito dos discípulos, dos apóstolos, tá? Ele clama ao Pai, ele falando com o Pai, que é Deus, ele diz, Pai, santifica os meus filhos na verdade, ó, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, qual é um dos nomes que a Bíblia é conhecida, meus amigos? A verdade. Aqui, ó. Aqui está a verdade. Tá bem? Não esqueça, anote esse texto aí para que você entenda que a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Vamos avançar? Então, nós já vimos que Jesus considerava a Bíblia como o quê? A verdade. Quem inspirou a Bíblia? Olha aqui, lembra que ainda agora eu falei? Escrever é uma coisa, ser autor é outra. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Lembra que eu falei? 40 homens, tá? Ó, homens como, você já deve ter ouvido falar, mas você não se preocupe, você vai aprender. A Bíblia fala de Moisés. Quando você pergunta para muita gente quem foi Moisés, as pessoas pensam assim, aquele que libertou o povo da terra do Egito, certo? Você sabia que Moisés, segundo a tradição, e que está comprovado, escreveu 5 livros? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que é
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O autor desses 5 livros é Moisés. E tem o livro de Jó, que ele também escreveu. O livro de Jó foi escrito por Moisés. Então, ó, Moisés é um dos escritores da Bíblia. Entenda bem, Moisés não é autor do livro de Gênesis, ele não é o autor do livro de Êxodo, ele não é o autor do livro de Levítico, ele não é o autor do livro de Números, ele não é o autor do livro de Deuteronômio e ele não é o autor do livro de Jó. Ele é escritor destes livros, porque o autor é Deus. Tá? Vamos falar de outros escritores da Bíblia. O rei Davi. Quem foi o rei Davi? Rei de Israel, o segundo rei de Israel. Diga-se de passagem, o maior rei que Israel já teve, o mais proeminente, foi Davi. Ele escreveu livros. O livro dos Salmos foi Davi quem escreveu. Quer dizer, parte dos Salmos, de vários Salmos, foi Davi quem escreveu. O filho dele, Salomão, foi o terceiro rei de Israel. Salomão escreveu livros poéticos, Provérbios, Eclesiastes, entendeu? Cantares de Salomão. Ele que escreveu, são livros poéticos. Então, Davi e Salomão são escritores da Bíblia. Vamos pensar no outro? O apóstolo São Paulo. Já ouviu falar no apóstolo São Paulo? A Igreja Católica conhece muito bem como São Paulo, ok? Um santo da Igreja Católica. O apóstolo São Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, foi ele quem escreveu. A carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Então, várias das cartas Paulo escreveu. É um dos maiores escritores da Bíblia, é o apóstolo São Paulo. Os profetas, profeta Daniel, escreveu o livro de Daniel. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Miqueias, todos autores. O discípulo amado de Jesus, quem era o discípulo amado? O apóstolo João, escritor. Ele escreveu o Evangelho de João e escreveu também as 3 cartas. As 3 cartas dele lá perto do Apocalipse. 1ª, 2ª e 3ª João. Foi o apóstolo São João quem escreveu. Então dá para você entender? Veja que todos estes foram homens comuns, como você e eu, de carne e de osso. Então Deus usou eles, inspirou eles, eles escreveram mais. Deus transmitiu a vontade dele para esses homens e, inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia. Deu para você entender? Mas vamos ler isso aí, ó. Inclusive, nós vamos ler agora uma das cartas, porque lembra do apóstolo São Pedro? São Pedro, que a Igreja Católica tanto fala? Pois ele é autor de livros da Bíblia. O apóstolo São Pedro escreveu a 1ª carta de Pedro e a 2ª carta de Pedro. Você quer ver? Abre lá. Vamos abrir na 2ª carta do apóstolo São Pedro. Está lá perto do Apocalipse, Novo Testamento. Você vai chegar no Apocalipse, aí você vai voltar algumas folhas, tá certo? Você vai encontrar as cartas de João e você vai chegar, antes de chegar em João, você vai chegar nas epístolas de Pedro, do apóstolo Pedro. Tem a 1ª epístola e a 2ª. É a 2ª. 2ª carta de Pedro, aqui, ó. Está escrito aí, ó. Tá bem? 2ª Pedro, capítulo 1 e o verso 21. O que está escrito aqui? Vou ler e você acompanha aí. Vamos ler o verso 20 também. 2ª Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Olha o que diz o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Olha só. O próprio apóstolo São Pedro, ele escreveu o que Deus pediu para ele escrever. Deus disse assim, Pedro, escreve aí, que aquilo que está na Bíblia não veio de particular elucidação. Quer dizer, não veio de ideias de homens. Agora veja o que ele vai escrever no verso 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Você está vendo? A própria Bíblia está dizendo que as coisas da Bíblia, os ensinos da Bíblia, os que têm a ver com profecia, a vontade de Deus não veio da vontade humana. Entretanto, o que o verso continua dizendo? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aham, você entendeu aqui, ó? O texto está dizendo aqui, olha, porque a profecia, eu estou passando slide para que você possa ler aí. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, ó, movidos pelo Espírito Santo. O próprio Deus falou com eles. Deu para você entender? Então a Bíblia foi escrita por homens, mas o autor é Deus.
E aqui o próprio texto está dizendo que as palavras da Bíblia, a ideia da Bíblia, a essência da Bíblia, não vem da cabeça de homens, mas vem de quem? Do próprio Deus. Ok, queridos? Hoje você está aprendendo isso. Então, a Bíblia foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Não é o estudo de hoje, mas eu vou te adiantar uma coisa. Deus, já ouviu falar na Trindade? Como é que é a Trindade? Quem são as pessoas da Trindade? O Pai. Quem é o Pai? É Deus. Quem é o Filho? É Jesus. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É 3 em 1 ou em 3. Tá? Depois nós vamos estudar sobre isso, certinho. Tá bom? Não esquenta, não. Você não vai ouvir teoria minha. Você vai ver o que a Bíblia está falando sobre a questão da Trindade, do Espírito Santo. Tá bom? Então, veja bem. Quando os escritores da Bíblia, esses que nós citamos, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, todos esses homens, eles escreveram a Bíblia inspirados por Deus, através do Espírito Santo. Tá certo? Então, vejamos. Por quanto durará a Bíblia? Quanto tempo? Esse livro aqui, ó, lembra que eu disse para você, é o livro mais lido do mundo. Quanto tempo isso aqui? Quanto tempo ele vai durar? Vá para o livro de Isaías. Isaías é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Para você achar Isaías é fácil. Você vai encontrar mais ou menos no meio da Bíblia o livro de Salmos. Aí você vai avançar, você vai passar por Provérbios, você vai passar por Eclesiastes, Cantares, aí você vai chegar em Isaías, olha. Vá para o capítulo 40 de Isaías. Isaías, capítulo 40, o verso 8. Olha o que diz. Será que a Bíblia vai caducar? Será que ela vai um dia acabar? Olha o que diz Isaías 40, verso 8. Está escrito assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Está vendo aí? O que está dizendo? A palavra do nosso Deus permanece o quê? Eternamente. Então está dizendo que a árvore cresce, nasce e morre, a erva cresce, nasce e morre, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo neste mundo nasce, cresce e morre. A única coisa que subsiste para sempre é Deus, é a palavra de Deus, é a essência de Deus. Olha aí, olha. Isaías 40, verso 8. Está aqui no quadro para você anotar no seu caderninho e depois conferir na sua Bíblia. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus, de nosso Deus, subsiste. Quer dizer, ela existe para sempre. Nunca vai acabar, eternamente. Está bem? Então, a palavra de Deus é o quê? Eterna, porque Deus é eterno. No outro estudo, nós vamos estudar essa questão da eternidade de Deus. Lembra que eu falei? Passado, presente e futuro, que não existe? Deus é o dono do tempo. Deus tem o domínio do tempo. E Deus é eterno, tá? Qual parte da Bíblia é inspirada? Pastor, você disse que a Bíblia tem 66 livros. Mas quanto dessa Bíblia aqui é inspirado por Deus? Abra sua Bíblia aí, na segunda carta de Timóteo. Está no Novo Testamento. Você vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, entendeu? Aí depois você vai passar por Efésios, tá? Aí você vai passar, então, por Filipenses, Colossenses, aí você vai chegar em Timóteo. Desculpa, mas... falar nisso, antes de você ir para Timóteo, eu vou te ensinar um macete para você achar fácil os livros da Bíblia. Quando você abre uma Bíblia, qualquer Bíblia, geralmente é para todas terem, tá? Logo antes, lá no início, no Antigo Testamento, você vai encontrar o índice geral. Você vai encontrar isso aqui, ó, índice geral. Aqui está o nome de todos os livros e as páginas que estão os livros. Esse é um macetezinho para você achar fácil os livros da Bíblia, tá bom? Se você tiver dificuldade, vem aqui no índice, olha aqui o nome do livro e a página e você acha. Facinho, facinho, tá bom? Então vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Não confunda, tem 1 Timóteo e tem 2 Timóteo. Um está junto do outro. Mas procura a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que diz. Vou ler. Acompanhe comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Você prestou atenção? Esse verso aqui está ensinando tanta coisa para a gente. Ele começa dizendo assim, ó, toda escritura é o quê? É inspirada por Deus. Lembra? Aqui não está dizendo que só o Velho Testamento é inspirado por Deus. Nem dizendo só o Novo Testamento é inspirado por Deus. Está dizendo que tudo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Você sabe por que 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus? É porque tem muita gente que fala, e vão falar para você. Vai ter gente que quando descobrir que você está estudando a Bíblia, e que você está estudando a Bíblia com Adventista do Sétimo Dia, eles vão dizer assim para você, você está envolvido com Adventista? Aquele povo é uma seita. Aquele povo, eles só acreditam no Velho Testamento, eles vivem no Antigo Testamento. Nós estamos na graça, no Novo Testamento. E as coisas do Velho Testamento já se passaram, já foram anuladas. O que está em vigor agora é o Novo Testamento, a graça de Cristo. Eles estão na lei de Moisés. É isso que você vai ouvir de muita gente. Quando as pessoas descobrirem que você está estudando a Bíblia, está estudando com o Adventista do Sétimo Dia, lembre-se, você vai escutar esse tipo de conversa contra os Adventistas do Sétimo Dia. Mas lembre-se que eu disse para você, você não tem que acreditar em mim que sou pastor. E você não tem que acreditar na igreja adventista, não. Não tem. Agora, você tem que entender o seguinte, é o pastor da igreja adventista. E a igreja adventista, quem está abrindo a Bíblia e mostrando para você o que está escrito na Bíblia. O que está escrito em 2 Timóteo 3, 16, 17? Quanto da Bíblia é inspirado? Diz toda, é tudo. Então, amigo ou amiga, essa historinha de dizer que o Antigo Testamento já foi abolido, é coisa do passado e não está mais em vigor, isso é mentira. Não está escrito. Aqui está escrito que toda a Bíblia é inspirada. Deus é um Deus eterno e é um Deus fiel. A própria Bíblia diz, eu não mudo, Deus não muda. Então, a partir de hoje, você está conhecendo uma grande verdade da Bíblia. Quando alguém chegar para você e disser, o Adventismo é uma seita, é o povo do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento já foi abolido, hoje você quem vai decidir, porque você já conhece a verdade agora. O Adventismo prega a Bíblia toda, não é só uma parte não. Então, qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? É toda, não é só o Novo Testamento, é tudo. Aliás, de antemão, eu vou te falar um negócio para você. O Novo Testamento não existiria se não tivesse o Antigo. E quer que eu te diga mais? A mensagem que o Novo Testamento traz já era pregada lá no Antigo Testamento. Porque é assim, para você entender o que é o Novo Testamento, a essência do Novo Testamento quem é? É Jesus. Mas Jesus é eterno. Nós vamos estudar isso. Jesus é eterno. Jesus já existia no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a essência da mensagem do Antigo Testamento é a mesma do Novo, amigão. E vice-versa. A essência da mensagem do Novo Testamento é a mesma do Velho Testamento. É a mesma antiga, porque Deus é um só, ele não muda. E a Bíblia deixa bem claro. Hoje nós estamos estudando sobre a Bíblia. Mas eu vou te mostrar, nós vamos voltar a esse assunto, e você vai ver que essa historinha de dizer que o Antigo Testamento foi abolido, não existe mais, não é mais para praticar, é mentira. Isso é gente que lê Bíblia, mas não estuda que fala isso. Lembra-se que eu falei para você, você está tendo a oportunidade de estudar a Bíblia. Lembre-se, você está tendo a oportunidade de estudar a Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? É a verdade. E o que diz João 8,32? E conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então, até hoje, se você ouviu alguém falar que o Antigo Testamento já foi abolido, você não tinha culpa.
porque você não sabia. Só que a partir de hoje, quem falar isso para você, você vai poder dizer, amigão, a própria Bíblia diz que o Antigo Testamento nunca foi abolido. E aqui é um dos textos que fala, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou ler novamente. Anota aí no seu caderninho, decora, nunca mais solta esse texto, porque você vai se deparar com gente que vai tentar dizer para você, para de estudar com adventista, porque aquilo é seita e é um povo do diabo. Tem gente que fala que adventista é do diabo. Mas você está tendo oportunidade para você saber, conhecer e decidir. Porque o adventista só mostra o que está na Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aí o texto continua. E é útil. Para quê? Olha, para o ensino, para ensinar. Então hoje você está aprendendo. Está vendo? Toda a escritura é útil, é inspirada por Deus para ensinar. Quer dizer, o Antigo e o Novo Testamento serve para ensinar. Para que mais? Para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Agora veja o que diz o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quem é o homem de Deus? Você sabe dizer quem é o homem de Deus? O homem de Deus é aquele que busca Jesus, se entrega a Jesus e faz a vontade de Jesus. Esse é o homem de Deus. E eu pergunto para você, você quer ser o homem de Deus? Você quer ser a mulher de Deus? Então, querido, lembra que eu falei, não acredita em mim não, nem acredita na igreja adventista, acredita na Bíblia. Só tem uma coisa, igreja adventista abre a Bíblia e mostra a verdade. O pastor da igreja adventista abre a Bíblia e mostra a verdade. Então você está aprendendo, é com o pastor da igreja adventista, e é com a igreja adventista que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é só o Antigo Testamento nem o Novo, é tudo. E estudar toda a Bíblia é útil para quê? Porque vai nos ensinar para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para nós servirmos a Deus. Gostou dessa? Nunca mais esqueça disso não. Tá bom? Eu já estou te orientando, porque mais dias, menos dias, você vai encontrar com gente que vai falar mal de adventista, mas você já está sabendo. Tá bom? Vamos avançar? Olha aí, ó. Eu deixei aqui o slide para que você leia aquilo que já está aí na sua Bíblia. Toda a escritura, tudo, amigos. Não é só uma parte. É tudo. É divinamente inspirado e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e o homem de Deus é você quando você aceita Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus é você quando você aceita a verdade. Amigo, desculpa, não é questão de palavras pesadas. Eu tenho que ser sincero. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Deus está dizendo que o homem de Deus é quem? É aquele que faz a vontade de Deus. Então, se você quer ser o homem de Deus, você vai abrir a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Lembre-se, de Deus, não é de homens. Tá bom? Avançando. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E qual é o benefício daquele que estuda a Bíblia? Para quê? Para que você estuda a Bíblia? Vamos agora para o Evangelho de João. Evangelho, Novo Testamento. Ali, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Procura lá. Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, verso 39. Eu vou dar tempo aí para você achar. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Olha o que está escrito. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem foi que falou essas palavras? Você sabe? Quem falou essas palavras foi Jesus. Quando ele esteve aqui com os discípulos, ele já foi orientando. Ele disse assim, olha, examinais as Escrituras. O que é examinar? É ler, estudar. Está entendendo por que nós estamos estudando a Bíblia? Por que eu chamei você para estudar a Bíblia? Examinar, detalhada. Olha, examinai a Bíblia, examinai as Escrituras, examinai a Bíblia. Porque na Bíblia você vai encontrar o quê? A vida eterna. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Você quer morar com Jesus? Você acredita no céu, que o céu é real? E que Deus tem um plano maravilhoso para você viver e nunca mais morrer, nunca mais ficar doente, nunca mais ter dor, nunca mais chorar? Então, ao convite de Deus, ele diz assim, então leia a Bíblia. Porque quando ele diz assim, e julgais ter nelas a vida eterna, ele está dizendo, porque a Bíblia, o conceito da Bíblia, o contexto da Bíblia, o conteúdo da Bíblia é vida eterna. E a Bíblia mesma fala de mim, o próprio Jesus Cristo falando.
Então, o que que a Bíblia é? A Bíblia é Deus falando, amigão. Então, não tem esse negócio de dizer que uma parte da Bíblia foi abolida. Deus não se deixa abolir. Deus é perfeito. Deus é eterno. Ontem, hoje e no futuro. Ontem, hoje e sempre. Ele sempre será Deus. Então, qual é o benefício de estudar a Bíblia? É porque na Bíblia nós vamos encontrar a salvação. Nós vamos encontrar a vida eterna. Vida eterna. Lembre-se, eu vou entrar depois no outro estudo, eu vou explicar para você exatamente essa questão da vida eterna. É lindo, maravilhoso. Não perca nenhum estudo, meu amigo. Então, através da Bíblia, nós nos encontramos com a vida eterna. Tá bom? Agora, o que nós vamos encontrar quando nós examinamos a Bíblia? Você já está em João. Avança só algumas folhas aí, vai para o capítulo 16 de João. Evangelho de João. Passa para frente só algumas folhas. Capítulo 16. Vamos ler o verso 13. Olha o que diz o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo aí? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará aonde? A toda a verdade. Está vendo? Lembra que eu falei para você não acreditar em mim. Por quê? Quem é maior que eu? Deus, o Espírito de Deus. E olha aqui a Bíblia dizendo, quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar você a toda a verdade. Você sabe quem é que está aqui conosco? É Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito de Deus conduzindo você a toda a verdade. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Lembre-se, Deus é o seu guia. E não o pastor da igreja adventista, não uma igreja de crentes. É a Bíblia. A Bíblia deve ser o seu manual de estudo. A Bíblia deve ser o seu mapa do tesouro. Na Bíblia, meu querido amado, meu querido amigo, irmão, meu ouvinte, minha querida irmã, meu jovem, criança que me ouve, qualquer pessoa, a Bíblia é que tem a vida eterna. A Bíblia é a vida eterna. E se você resolver fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a vida eterna, porque aqui está a verdade de Deus. Por isso é importante você estudar esse livro maravilhoso. Olha aí, olha. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Estão vendo? Então, estude, meu amigo. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que acontece com aquelas pessoas que ouvem a Bíblia e praticam o que está na Bíblia? O Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28, responde. Você quer ver? Vamos para Lucas. Lucas, capítulo 11, e leiamos o verso 28. Lucas 11, 28. Vou esperar que você ache. Anote aí. Pegue a caneta, coloca no caderninho e anote esse texto. Escreva e leia. Lucas, capítulo 11, verso 28. Diz assim o texto. Lucas 11, verso 28. Ele, porém, respondeu... Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Há algumas versões da Bíblia que dizem assim, que ouvem as palavras de Deus e a praticam. Olha aqui o que foi que Jesus Cristo falou e o que está escrito na Bíblia. Ele, porém, respondeu, Jesus falou, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, e a praticam, e a obedecem. Sabe para quem Jesus falou quando ele falou essas palavras? Para você, para mim e para você que me ouve agora. Ele disse assim, bem-aventurado você, Maria, João, Antônio, tá? Pense no seu nome, porque hoje você está ouvindo a palavra de Deus e Deus espera agora que você o quê? Que você acredite, que você pratique. Você sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Toda vez que você vê a expressão na Bíblia dizendo bem-aventurados, Deus está dizendo, felizes aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Eles só vão colher coisas boas na vida, serão felizes. E eu pergunto para você, querido amigo e amiga, você quer ser feliz? Tem alguma coisa na sua vida que está te atormentando? Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nessa classe bíblica estudando a Bíblia é porque em algum momento se sentiram tristes, deprimidos, ofendidos com alguma coisa, derrotados, e você veio aqui querer estudar a Bíblia procurando o quê? Solução para o seu problema. É verdade ou não é? Sim ou não? Você sabe que é verdade. Você está aqui porque você procura alguma coisa. E você veio ao lugar certo.
O próprio Jesus Cristo é quem disse essas palavras. Bem-aventurados, quer dizer, felizes os que ouvem a palavra de Deus. Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E Deus espera que você guarde a palavra dele, que você pratique, que você obedeça a ele. E você será feliz hoje e sempre. Amém? Amém. Então veja bem, quem obedece à Bíblia é o quê? É feliz. Está vendo aí? Bem-aventurado significa feliz. Que bom, que maravilha, meu querido amigo. E agora eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, como eu disse para você, é só a minha voz, porque a pergunta é de Deus. Olha o que Deus pergunta para você. E eu vou te perguntar, você crê, presta atenção, você que acabou de fazer esse estudo, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo? Sim ou não? Se sim, levante a sua mão. Levante aí. Eu não estou podendo ver você, mas você está vendo eu fazendo o apelo para você. Deus está vendo você. Você entendeu o estudo? Se não entendeu, anote as perguntas e me pergunte. Faça contato comigo, porque nós vamos responder todas as perguntas que você tiver dúvida, à luz da Bíblia. Não é teoria minha. É Deus que vai responder. Então eu te pergunto mais uma vez, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo? Se você crê, levante a sua mão. Amém. Amém. A sua oração será ouvida por Deus. E eu estarei orando por você. Outra pergunta. Você aceita a Bíblia como a única regra de fé para a sua vida? Você promete estudar e praticar os ensinos da Bíblia? Você promete? Para Deus? Não para mim. Para Deus. Você promete estudar a Bíblia e colocar em prática o que a Bíblia ensina? Então levante a sua mão. Meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, meu jovem, criança, idoso, não importa. Meu querido ouvinte, você que me ouve, que Deus abençoe você. Que você coloque Deus na sua vida. Que você conheça a Deus estudando a Bíblia Sagrada de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. No final dos nossos estudos, sempre eu tenho um testezinho para fazer. Não fique com medo, não é prova não. E também não tenha medo de errar. Eu digo, não tenha medo de errar. Aqui ninguém erra. Aqui a gente só faz as perguntas para saber se você entendeu, tá bom? É um testezinho. Presta atenção como é que é esse teste. Primeira pergunta. Vejamos. A primeira pergunta do estudo que nós acabamos de fazer é esta aqui, olha. Presta atenção. No livro de João, no Evangelho de João, Jesus disse que a Bíblia é a verdade. Sim ou não? Apenas responda aí no seu caderninho. Sim ou não? O que você acha? Depois a gente vai ver a resposta, tá bem? Vamos à segunda pergunta. No livro de segunda carta de Pedro, nós lemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Sim ou não? Responda aí, meu amado. Sim ou não? Depois nós vamos ver as respostas. Vamos para a terceira pergunta? A terceira pergunta é esta. O profeta Jeremias declarou que a palavra de nosso Deus subsiste para sempre, eternamente. Sim ou não? Vamos lá. Vamos responder, tá bom? Sim ou não? Vamos para a quarta pergunta. No livro de Êxodo, isto é, o segundo livro da Bíblia, lemos que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Sim ou não? Eu vou dizer um negócio para você. Essa pergunta número 4 está aqui, ela é tipo uma pegadinha, porque a gente vai estudar sobre isso ainda, tá bom? Mas responda aí, sim ou não? Pergunta número 5. Bem-aventurado significa alguém que busca aventura. Lembra? Lembra que nós falamos que significa bem-aventurado? É alguém que busca aventura? Sim ou não? Vamos lá, responda. Vamos ver as respostas agora? Vamos lá? Então, vamos lá. Hora da verdade. Vamos ver quem acertou as 5 perguntas. Primeira pergunta. No livro de João, Jesus disse que a Bíblia é a verdade? Sim ou não? Sim. Então, quem respondeu sim, acertou. Parabéns para você. Muito bem. Vamos ver a segunda pergunta. Na segunda carta de Pedro, lemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Parabéns para quem respondeu sim. Lá diz que o Espírito Santo atuou na mente de homens inspirados por Deus. Tá bom? Certo? Pergunta número 3. O profeta Jeremias declarou que a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Sim ou não? Não, não foi o profeta Jeremias. Na Bíblia está escrito que a palavra de Deus, ela existe e subsiste eternamente, mas não foi o profeta Jeremias, tá bom?
Muito bem, no livro de Êxodo, lemos que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, sim ou não? Quem respondeu sim acertou, mas a gente não viu isso. Isso aí é uma pergunta de pegadinha, tá bom? Mas a gente vai estudar sobre isso aqui, tá certo? Pergunta número 5. Bem-aventurado significa alguém que busca aventura? Sim ou não? Quem respondeu não, acertou. Porque bem-aventurado significa o quê? Feliz. Felizes aqueles são bem-aventurados, tá bom? Meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido ouvinte, você hoje teve a oportunidade de fazer o primeiro estudo a respeito da Bíblia. Eu estarei orando por você e eu espero você para a nossa próxima aula. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e ore comigo. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e entrega da nossa vida a Deus. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Neste momento eu te agradeço porque o Senhor nos deu a conhecer a tua vontade. Que o Senhor deixou a tua palavra para que nós a conheçamos. Para que nós conheçamos a Jesus, conheçamos o Senhor, conheçamos o Espírito Santo e possamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoe esse meu querido ouvinte, esta ouvinte, ó Pai, que ele possa sentir a tua presença, que o Espírito Santo possa atuar na mente de cada um deles, Pai, dos nossos ouvintes, inclusive na minha, para que nós tenhamos sabedoria para ouvirmos a tua voz e fazermos a tua vontade. Fica conosco, ó Pai, livra-nos de todo mal, dá-nos vida e saúde, e que nós estejamos aqui firmes, fortes, com vida e saúde para o próximo estudo da tua palavra a respeito de Jesus, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, meu amado. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.